Ainda hoje, para mim, a palavra é um elemento forte, entende? Ela é praticamente prioritária, entende? Na concepção de qualquer trabalho que eu faça para ser impresso, seja livro, seja cartaz. No momento faço menos do que já fiz, mas a palavra permanece, ela declancha, ela dá a ignição inicial do processo de criação, entende? A palavra está sempre presente. Na época, ninguém usava essa palavra design. Não se usava, entende? Falava-se em projeto gráfico, muito em tipografia, em, no diferencial entre um desenho original e um produto de artes gráficas, um produto impresso, um jornal, uma propaganda. Não havia essa definição de design, que de fato isso vai aparecer para nós no Brasil muito depois, com a criação da escola de desenho industrial. A primeira capa de disco que eu fiz foi para Jardim Macalé, de um LP chamado, acho que era Só Morto, ou não tinha título, tinha só Jardim Macalé. Não era LP, eram 45 rotações, pequeno, e a foto era do Ivan Cardoso. Nós ficamos todos dentro de uma sala, e o Macalé no meio, e aquela foi a foto, e eu fiz a capa. A partir daí, entende? Seu nome você começa a virar uma certa referência. Ah, o Luciano pode fazer isso, pode fazer a próxima. Em 1972 fizemos também a capa do primeiro LP Jardes Macalé, já com esse nome, Jardes, que foi o Guilherme Araújo que inventou. Que Macalé era um nome muito vulgar, sozinho, solto. Então, o Guilherme batizou Jardim Macalé. O disco foi feito, nós usamos um pedaço de tecido e fez como uma espécie de máscara, que era, na verdade, essa máscara só cortada tecidos coloridos e alinhavado. E o Ali tinha feito uma música com o Macalé chamada Mal Secreto. Então, esse trabalho virou Máscara do Mal Secreto. É um trabalho, entende? Que eu não sei que fim levou e que desapareceu. Porque eu acho que era tão efêmero que facilmente podia desaparecer, como desapareceu, eu creio. E começamos, o Ali e eu começamos com as palavras de destaque. A ideia, a concepção de espetáculo, a ideia de espetáculo, com essas palavras, com o potencial dessas palavras no espaço, num palco, entende? Isso foi uma novidade, nunca tinha sido feito, pelo menos entre nós, nunca tinha sido feito nada parecido. Entende? Até o chão do palco tinha fatal violeto, pintado de violeto, de dois, o chão, que com o uso desaparece, porque músico, instrumentos, tudo, mas fazia parte da concepção. E foi uma explosão de sucesso, né? Esse espetáculo. Foi uma coisa, entende? Era um point. Toda noite, todo mundo ia para ver a Gal cantar, entende? E logo a companhia de disco, a Polygram, já pensou no LP, porque viu que ia emplacar como disco. Se emplacou como show, vai emplacar como disco. E assim se deu. Tivemos imediatamente o estímulo, entende? E força do Hélio Oiticica,
Quando ele vê aquilo que nós estávamos trabalhando com palavras, entende? Com cenário, palavras de destaque, ele vê como um grande potencial, entende? A ser desenvolvido. Entende? Foi nesse crescendo. Quando eu fui trabalhar com o Hélio, que eu fiquei amigo do Hélio, como uma turma toda, ele estava recém-chegado de Londres, e perto do final do ano, outubro, novembro, não posso precisar bem, ele ele ganha a Bolsa Guggenheim, que ele tinha pleiteado meses antes. Ele vai, mas ele tinha que ir rápido, entende? E ele estava apenas no projeto da Gal, ele tinha chegado apenas na maquete. E aí o Paulinho Lima e ele dizem, então dá para o Luciano fazer. O Luciano realiza a maquete. E assim aconteceu. Eu fiz a construção do cenário todo, entende? Que eram blocos assim, forrados de plástico, e como uma mega escultura neoconcreta, por assim dizer, entende? E foi muito bem, ele ficou muito contente. A Gal terminou aquele show no Teatro Opinião, terminou aquela temporada e íamos para São Paulo. E aí o Hélio já estava em Nova York, não era mais o caso de convidar o Hélio para fazer mais outro cenário. Então, o Paulinho Lima, que era empresário dela na época, me convida, entende? E eu faço a cenografia para o Teatro Veredas, em São Paulo. Depois do Jardes, o primeiro disco do Macalé, nós fizemos o Barra 69, que foi assim, nós tínhamos assim liberdade total. Se pensar nessa capa que a gente pode mostrar, foi uma coisa absolutamente extravagante. A gravadora quase morreu de como é que vai realizar aquilo, aquelas 3 faixas dentro. Vai abrir, não é um produto industrial, não é utilitário, está errado, entende? É uma concepção de vocês. Comercialmente vai ser difícil, mas Caetano apoiou, Guilherme Araújo apoiou, Paulinho Lima apoiou e a capa foi feita. E foi assim, eu acho que é o trabalho-chave para mim. É o trabalho-chave nessa vontade de querer inovar, entende? Projetos de capas de disco, entende? Porque tinha essa mobilidade, as faixas caem para um lado, caem para o outro lado, e, enfim, era um objeto plástico, papel, enfim, tipografia, e não era uma coisa de museu, mas poderia ter estado, se fosse. Mas nessa época nós não tínhamos uma relação, não almejávamos um lugar no museu. Pelo contrário, nós éramos contra, muito influenciados pelo Hélio. Bom, em 72, antes de eu viajar, o Oscar já estava lá. E eu estava guardando um navio, entende? Para ir de navio daqui para Southampton, na Inglaterra. E o Caetano vem dizendo: eu quero a capa para o meu novo disco. É um disco totalmente experimental, o Araçá Azul. Entende? E nem tinha esse nome, entende? Ele me falou de um sonho que ele teve com Maria Bethânia sobre uma goiaba, que ele subiu numa goiabeira e tinha uma fruta azul. E eu fui com o Ivan Cardoso, fomos a Santa Amaro com o Caetano e subimos uma escada, fotografamos a fruta e fizemos fotos dele na praia. Essa capa tem uma questão, um problema especial, problema técnico, industrial, que quando nós fizemos a capa, que é essa imagem aqui,
Caetano Veloso, com a fruta pintada de azul e a palavra araçá azul, que isso seria a capa, entende? Só que industrialmente eles mudaram e fizeram esse lado como a capa. Esse disco foi para as lojas com essa capa. Na verdade, a capa seria essa. E no meio, fotos do Caetano na praia de Amaralina, em Salvador, como uma espécie de mosaico de momentos dele bem à vontade, relaxados na praia. Nave Louca foi uma ideia da união, da interlocução entre o Ali e Torquato, muito ambiciosa, porque tudo na época tinha que ser ambicioso, porque a opressão era muito grande. Então, tudo que a gente fazia tinha que ter uma dose forte de invenção, de novidade, entende? Então, nós já estávamos cansados daquelas revistas que surgiram antes da Nave Louca, as alternativas, que eu não lembro o nome de todas, mas tinha... quais, Luciano? Tinha pelo menos umas 4 revistas que não passavam de um primeiro número, ou 2, no máximo, porque aí vinha a censura e fechava a revista. Então, nessa posição da censura, quer dizer, trabalhava, pedia colaboração de pessoas e aí, no final, ou nem era impressa ou não passava do primeiro número. Então, o Ali e o Torquato queriam vencer, driblar esse assunto. Porque, em geral, as revistas eram, a grande parte das revistas eram de teor muito explicitamente político, entende? Isso eles não queriam, entende? Eles queriam uma revista de arte, uma revista de poesia, uma revista que o conteúdo fosse dessa natureza, entende? E nisso eles concordavam perfeitamente. Foi o que os uniu. E o Torquato encontra o editor, o Lúcio Abreu, da editora Gernasa, que era um ex-militante, tal, mas solidário conosco e deu carta branca. Ele tinha uma gráfica. Ele nos deu carta branca para fazer o que a gente quisesse. Então, nós pensamos desde o início, o Ali e o Torquato, eu e o Oscar, entende? Que formávamos uma espécie de núcleo editorial, né, da revista, que nesse projeto a gente não podia fazer nenhum tipo de concessão, entende? De colocar uma pessoa ou convidar um ou outro pela amizade ou pela simpatia, ou enfim, não, era tudo muito radical, entende? Ou fulano é bom o suficiente para se juntar, ou é Rogério Duarte, ou os irmãos Campos, que também aderiram, e a revista foi toda feita assim, da primeira à última página, e durante a feitura nós fazíamos em casa, na casa do Oscar, lá no apartamento no Cosme Velho, e todo dia era fazendo essas artes aí, como você vê esse desenho que foi feito por Torquato, que é o original. Entende? Todo dia era uma prancheta saindo desenhos e entrando fotos, o Ivan fazendo fotos, entende? Que ele fez as fotos de todo mundo, retratos de um por um, entende? Foi ele que fez. E a Nave Louca já ganhou fama muito antes de ser publicada, imagina, de ficar pronta, entende? Que todo mundo queria entrar. Todo mundo que eu digo, quer dizer, várias pessoas queriam entrar e nós tínhamos que recusar. E a recusa também, em geral, era complicado, porque virava inimizade, enfim. Mas nós mantivemos o projeto como ele era, não teve concessão alguma. Em 72, o Oscar viaja, eu viajo, a Ana Duarte, que era a mulher do Torquato, ela que foi a produtora gráfica, ela ficou responsável pela qualidade, impressão, tudo da revista, e além de grande amiga,
ela ficou, tomou conta, entende? Porque em 72, quando eu viajo, o Lúcio Abreu declara uma espécie de falência. E, e aí não tinha dinheiro para terminar. Não sabia como fazer para ir adiante, para levar a nave louca. E fica parada, durante 3 anos, até que o Ali leva o problema a Caetano, que era da Poligram. E o Caetano leva ao André Midani. E o André topa publicar. Pelo que eu sei, teve um show, teve um espetáculo, foi distribuído para todo mundo, foi vendida, enfim, começou a fazer a sua história. Desde que eu conheci o Oscar, nós tivemos uma afinidade. O cinema foi, o filme foi uma ligação, foi uma presença muito forte na nossa relação, porque ele adorava cinema e eu também, entende? Oscar colecionava fotogramas do cinema que ele tinha tido. O pai dele tinha no Amazonas, uma espécie de cinema paradiso. Entende? Ele, garoto, colecionando fotograma, por aí. Entende? E nós íamos muito ao cinema aqui, quando nos conhecemos, e falávamos da história do cinema, e ele me contava tudo que ele tinha visto antes. E do que eu vi também, porque eu vi tudo, eu vi muita coisa de uma maneira precoce. Eu tinha 5 anos quando eu ia ao cinema. E nessa intensidade da relação com o cinema, quando eu volto, quando nós voltamos em 78, nós logo conhecemos o Júlio Bressani, através do Ivan Cardoso, e o Bressani foi muito caloroso conosco, havia uma interlocução que se estabeleceu de imediato. E o Bressani estava fazendo o projeto do Gigante da América. Já planejamos juntos a cenografia, entende? Um delírio, entende? Um delírio. Mas antes disso, ele pede que a gente faça o cartaz do Agonia, que era o filme que ele já tinha rodado, que já estava pronto, mas não tinha cartaz. Era a Embrafilme ainda e não tinha o cartaz. E nós fizemos o cartaz. E daí começa uma relação com ele. Em seguida, tem o Tabu, que tem o cartaz do Oscar, entende? Que é só dele. Eu fiz alguns objetos plásticos para o filme. E teve o Brás Cubas, que eu fiz a cenografia, e o cartaz, o Brás Cubas. Uma das capas, assim, que a gente pode fazer uma demonstração especial, é essa capa que fizemos para o disco, para o primeiro LP do Jardim Macalé. Entende? Como vocês podem ver, essa é um layout chamado. É a preparação, é a marcação, onde vai entrar a foto, onde será o corte da foto e onde entrarão as letras. Então vocês podem ver, as duas imagens fazem uma didática, mostra como será aqui. E aqui é o produto final. É tanto que aqui é como você está indicando que o J de Macalé é verde e rosa, como está aqui. Tá? Isso é uma didática, entende? Que segue ao longo do disco. Essa é a contracapa. E depois, dentro, tem... Isso era o encarte original. Esse é o impresso. Eu guardei os dois, entende? Os dois estão aí e, enfim, é uma colagem de imagens do certo universo do Macalé na época. Caetano Gil, /69. Foi um dos primeiros discos que nós fizemos em parceria, que essa era a capa, essa é a frente, essa é a contracapa. E dentro nós tínhamos essas faixas onde se lê tela e palco, viva a rapaziada, e tanto faz no sul como no norte. Então isso foi
Foi uma experiência muito ousada, eu lembro, na época, porque foi um certo desafio técnico, entende? Resolver isso, um produto como uma capa de disco, colar nas pontas, nas extremidades, essas faixas, de maneira que você tenha primeiro essa leitura e depois você tem elas soltas, as frases soltas. Isso é uma coisa que eu acho que é bem da época, esse tipo de experimentação, porque hoje jamais seria possível repetir uma ideia como essa. Gravadora nenhuma iria aceitar fazer esse tipo de extravagância. Mais um do Caetano que nós fizemos, chamado Cores Nomes. Esse trabalho teve uma sofisticação gráfica muito rara e muito cuidadosa, muito difícil, porque é uma capa dentro da outra. Aqui onde o disco chama-se Cores Nomes. E aqui onde tem cores e nomes, as letras estão vazadas e as cores estão aqui dentro, entende? E aqui está um vazio de nomes. Então, cores, nomes, Caetano Veloso, evidentemente, e tem um outro lado, quando você vira o disco, entende? Fazendo um outro movimento, tem a foto do Caetano, é uma foto do Caetano com o pai dele. Essa é a foto original. E nós usamos as letras por cima. E fazendo esse movimento, vazando aqui, eu tirava a imagem do pai dele e fazíamos aqui a imagem final de um beijo de pai para filho. Essa capa foi muito elaborada, ela exigiu muito e ainda bem que nós guardamos os originais, porque esses são layouts, os chamados layouts. Para cada imagem, cada desenho, você tinha que dar uma indicação técnica para cada elemento, como no caso é esse aqui. Aqui é o layout daquele beijo dele com o pai. Para fazer aquilo, nós tínhamos que fazer isso, esses desenhos. Você vê que eles estão até bem... O papel vegetal já amarelou, já oxidou muito, mas o desenho original ele está praticamente bem preservado, né? Então, era parte a parte, elemento por elemento, ia sendo aqui a capa inteira, a capa como ficou no final, porque às vezes fazíamos ensaios também, como ficou no final. Essa é a indicação de corte da foto. Ela tinha que rigidamente obedecer a esse corte, como vocês estão podendo ver. Aqui estão elementos mais soltos, mas eles precisavam ser feitos separadamente, como estão aqui. Essas palavras são feitas à mão, com todo rigor, uma por uma, cores e nomes. Aqui onde estão, no chapéu dele, as estrelas que formam um Cruzeiro do Sul. Tinha uma exigência muito grande, porque essas estrelas eram feitas num processo chamado hot stamping, esse metálico. Era uma extravagância, imagina, a gravadora cedendo os caprichos gráficos para colocar 4 estrelas. Isso quer dizer que isso aqui ia ser rodado 100 mil vezes.